Aproveitando essa deixa, a gente tem mais uma pergunta de internauta, é uma pergunta que tem relação a essa última resposta da doutora Luana, é a pergunta do professor Márcio Evangelista. Ele pergunta o seguinte: os números crescem porque aumentaram os crimes ou porque agora os crimes estão sendo denunciados? Porque as mulheres estão se sentindo mais acolhidas e denunciam? Ou porque agora temos estatísticas e antes não? Vou pedir para a doutora Luana continuar para complementar então a resposta dela. Infelizmente, pelas duas coisas. Gostaria que fosse somente um fator. É óbvio que o fator de estatísticas de feminicídio, né, a partir do momento que você tem a possibilidade de computar isso, você consegue observar. Isso porque eu nem vou adentrar no âmbito de cifras negras ou de subnotificações de pessoas, de mulheres que não denunciam. Se a gente for olhar no próprio Fórum de Estocolmo, a maioria das mulheres que foram vítimas de violações sexuais não se perceberam violadas naquele momento, demoraram um pouco para se perceber, porque não entendiam sequer que aquilo era violência. Então, assim, a partir dessa conscientização da era digital, da era da informação, você também consegue ter esse acesso. Só que, de outro lado, os números continuam crescendo porque a gente vive um momento de um contra-ataque, de um avanço conservadorista no país. Então, a gente vem desde os anos 90 a mulher sendo garantida de direitos, dando novas conquistas, direitos civis, direitos públicos, direitos políticos. Essa mulher vem ascendendo, um consciente coletivo voltado realmente para essa proteção. E, de repente, a gente está vivendo a era do contra-ataque, de uma reação conservadorista, onde no Brasil se aumentou demais o discurso de ódio, se fomenta demais discursos na internet, se fomenta de forma a permitir uma sensação de impunidade, a mascarar opiniões criminosas como liberdade de expressão, incitações à violência como simplesmente opiniões e que estão sendo aí reflexo da violência não só contra a mulher, mas contra toda a violência que o Brasil tem vivido hoje. Situações de racismo, de homotransfobia, entre outras situações que envolvem exatamente esse avanço conservadorista de um discurso de ódio que foi fomentado nos últimos anos no país. Doutora, então esse cenário de um discurso conservadorista no país pode estar escondendo, pode estar fazendo uma sombra no que é a violência contra a mulher? Com certeza, principalmente porque ele convence, né? Ele é convincente quando principalmente o discursa, é exatamente quem comanda a nossa sociedade, o homem, né? Principalmente o homem branco detentor do poder. Quando ele traz esse discurso, ele consegue fomentar mais. E aí, isso acaba criando um consciente muito mais fácil. É muito melhor você falar que a mulher pode ser dominada, que a mulher é isso, que isso aqui, aquilo. A gente tem avanço, por exemplo, de um grupo extremista que são chamados Red Pills aí na sociedade, um discurso horroroso contra as mulheres, né? E aí protegido por uma tal de liberdade de expressão. Eu queria falar para vocês, tá? Não existe liberdade para cometer crime de ódio. Não existe liberdade para cometer crime no Brasil. Letícia, essa curva que a gente vê que é uma curva ascendente em todo o país de violência contra a mulher, agressão, inclusive dentro de casa, você acha que esse número vem crescendo, essa curva vem ascendendo porque as mulheres estão denunciando mais? Sim, acho também, mas muito de acordo, né, com a avaliação da doutora. Eu acho que esse crescimento dos crimes de ódio, essa incitação à violência, né, essa pseudo-liberdade de expressão, que na verdade tem sido, né, a mostra ainda que nós ainda temos um campo de impunidade para esses tipos de crime, de intolerância, de violência, de violação de direitos humanos. Né? Quando nós apoiamos ou simplesmente deixamos que esses crimes, né, aconteçam, eles têm consequências. Eles têm consequências graves e consequências principalmente em deflagrar situações de maior violência, né, em fortalecer pensamentos que naturalizam a violência e que são dramáticos na violência doméstica, porque quando você é alimentado por esse tipo de discurso, você simplesmente acha que você tem o direito, sim,
de ter o controle total sobre a vida de uma mulher, né? Seja ela sua mãe, sua filha, sua amiga, seja uma mulher que você sequer conhece, mas enfim, isso vem justamente desses discursos misóginos também. Então a gente tem esse crescimento das denúncias, também tem um maior, né, registro de denúncias pelo aprimoramento dos serviços e pela forma como a gente tem caminhado, mas por outro lado a gente vem realmente sofrendo esse ataque conservador, que ele é muito grave na defesa de direitos humanos e ele tem vulnerabilizado ainda mais as camadas mais utilizadas da sociedade, né? Aqueles sujeitos, aquelas mulheres, LGBTs, negros e negras, que são pessoas alvos de processos históricos de discriminação e de ódio no Brasil. Então, que se isso, né, se tivermos essa meta de coibir, com certeza isso vai impactar nesses números. São crimes que se retroalimentam, eu acredito.